Isso aqui deveria ser crime, meu amigo. Imagina você abrir o aplicativo aí da sua corretora, você vê lá 20 mil reais na tela, e aí você pede para sacar. O que acontece? O dinheiro que cai na sua conta é 5.600 reais. E não foi golpe de WhatsApp, não foi pirâmide financeira, foi uma carteira montada por um assessor de investimentos dentro de uma das maiores corretoras do Brasil. E isso aconteceu com um cliente que chegou na minha consultoria. Na verdade, acontece toda semana. Até onde vai isso, hein, meu amigo? Hoje eu vou abrir essa carteira com você aqui na sua frente, número por número, para esse vídeo poder salvar o seu bolso e, claro, valer o seu like e a sua inscrição no canal. Um cliente chegou com R$1 milhão investidos, no papel tinha uma carteira diversificada, na prática, meu amigo, é um absurdo que chegou pra gente. Um terço de tudo, mais de 300 mil reais, estava onde, Bruno? Vamos lá. Em COI. Pelo amor de Deus, não é possível. Um terço, cara. Não é possível. Já eu te explico o que é essa belezinha aí, tá? Bateram meta com o dinheiro do cara. É exatamente isso. Outros 25%, os 240 mil, estavam presos em 2 fundos de balcão, os tais fundos cetipados. O resto era uma gororoba de opções, CRAs, debentures, que a gente vai falar já já. É mole, Bruno? Nossa, só carniça. Só coisa linda. Começando aqui pelo fundo cetipado, que não é negociado no pregão da bolsa. O fundo cetipado, não é como o fundo imobiliário, por exemplo, né? Ele fica no mercado de balcão da B3 e a cota costuma ter uma marcação menos frequente, você não vê ali a cotação como você vê no fundo imobiliário. E para sair antes, você precisa normalmente encontrar uma outra pessoa do outro lado do balcão, chamado contraparte. E quando aparece um comprador, é muito comum ele pedir um desconto justamente porque ele sabe que a liquidez é baixa, ele vai ter dificuldade para passar para frente também. Então tinha ainda uma outra operação estruturada com opções em cima de uma ação de construtora. Tinha a CRA, que é um título de renda fixa, que ao contrário do CDB, não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Esse é o melhorzinho deles. É o melhorzinho. Ó, nessa linha então, tem debenture também, que não tem também garantia do FGC e só vem, sabe quando? 2045. Nossa. Tinha 2045. E tirando a parte que era ruim, a outra... Pior ainda. Não tinha sentido. Bom. 16 fundos imobiliários listados que juntos somavam 50 mil. Eu diria que não é uma diversificação, ele deu uma pulverizada aí danada. Dá até a impressão que ele colocou aqui só para agradar o cliente que pediu o fundo imobiliário para ele, né? Tá aqui algo que você entende, você conhece, mas eu não quero comprometer minha comissão também, que a gente vai falar já já, né? Cinquentinha, vai Cinquentinha. Pra não dizer que não falei das flores, né? E umas coisas estranhas, ó, tinha 640 reais só num fundo, tinha 200 reais em ações de um banco. Aí você me pergunta, por quê? Eu não sei também, talvez nem o assessor saiba. Eram 10 ações, que são 6% da carteira só, e no total mais de 40 posições diferentes para uma carteira de quase 1 milhão. E o perfil de risco desse cliente, o pior, né? O teste oficial da corretora lá, o tal do Suitability, era moderado. Sabor moderado, né? Tinha nada de renda fixa, nada? Não, então, quase nada, bem pouquinho. O moderado com 1/3 do patrimônio lá empacotado num derivativo que o cliente mal tem ideia do que tem lá dentro. Aí eu lhe pergunto, você acha que essa carteira foi montada pensando no cliente ou em quem montou a carteira para ganhar em cima dela, né? Foi o que eu falei lá, o cara bateu meta com o cara. Isso aí, guarda esse ponto que a gente vai falar já já. Mas que raios vem a ser um COI, hein? É a sigla de Certificado de Operações Estruturadas. O banco pega um pouquinho de renda fixa, mistura com derivativos, embrulha num pacote bonito ali, com um nome bonito e te vende uma história sedutora, tipo Bolsa Americana com alta ilimitada e capital protegido. É o famoso corre. Corre Cleide. Corre, Cleide. Ou ouro bidirecional que ganha, se subir e se cair também ganha. Olha que beleza. Meu Deus, hein? Só que a hora que você abre aí esse cavalo de Troia, tem vários problemas embutidos nele, né? Primeiro, as taxas. O banco monta essa estrutura com uma margem bem gorda, embutida no preço, e você não enxerga essa margem em lugar nenhum. Diferente do fundo, o COI não mostra ou é mais difícil você saber quanto que ele está cobrando. E essa margem sai de onde? Do seu rendimento, obviamente, né? E tem também a liquidez. O COI tem vencimento geralmente entre 2 e 5 anos. Se você quiser sair antes, aí você vai descobrir quem que manda no preço. O spoiler não é você. E terceiro, o retorno esperado, né? Os pesquisadores da FGV analisaram 284 COIs vendidos para investidor pessoa física, como a gente aqui no Brasil. E olha esse número. 252 deles tinham retorno abaixo da taxa livre de risco, ou seja, traduzindo para você, 9 de cada 10 casos, o Tesouro Direto, que tem um risco menor e liquidez diária, tinha uma expectativa de render mais do que o COI. E o tal do capital protegido, lembra dele? Primeiro que só vale no vencimento, né? E se a estratégia der errado, aí você vai receber o valor nominal
que é o que eles te vendem assim, vou te explicar o que que é, de volta depois de 3 ou 5 anos. E o detalhe nada pequeno de nós dois é que esse nominal aí significa sem correção. Faz a conta comigo, ó. Você coloca 10 mil reais num COI de 3 anos com capital protegido. Se deu errado, você vai receber os mesmos 10 mil de volta lá na frente. Com a inflação de 5% ao ano nesse período, os 10 mil compram o que 8.600 compravam no dia da aplicação. Vai perdendo valor. É rasgar dinheiro. Enquanto isso, os mesmos 10 mil no Tesouro Selic com o CDI dos últimos anos teriam virado uns 14 mil. Então o cenário sem perda te custou mais de 5 mil reais de verdade e você nem percebeu. Então a tese é mais ou menos essa, né? Se der errado, você vai perder dinheiro em termos inflacionários e se der certo, você vai ganhar um pouquinho. Grande porcaria, né? Um pouquinho que não vale a pena, né? Exatamente, exatamente. Risco, retorno, guarda essa palavra risco, retorno, a gente vai falar muito disso aqui. Agora o motivo desse vídeo é existir pra você, tá? Vamos desesperar com calma. Olha isso, não com muita calma, que a coisa é feia. Esse mesmo cliente tinha um COI que custou 20 mil reais. E a tela da corretora tava mostrando pra ele lá bonitão, ó, 20.600, beleza? Bonitinho, parecia tudo positivo, né? Só que na hora de sair, de sacar, sabe quanto pagaram? 5.600. E tem um pior, ó, no mesmo cliente. Um COI de 32 mil que a tela tava mostrando 32.400 e o valor de saída era pouco mais de 8.600. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Junto os dois, 52 mil aplicados, virando 14.200 na conta. Mais de 70% do dinheiro evaporou entre o mundo mágico da tela e a vida real. É mole? Por que isso acontece? Porque o COI não tem mercado de verdade, não tem uma tela de negociação. Você vai lá na bolsa para ver quanto está seu COI. Não tem isso, sabe? Tem liquidez, né? Exatamente, liquidez menor. Não tem um lugar onde investidores compram, eu compro o COI do Bruno e vice-versa, né? Não tem isso. E é tão ruim que ninguém quer, né? Exatamente. Só a corretora, né? Quem te dá o preço de saída é o próprio emissor, o mesmo banco que montou o produto. Então ele recompra pelo preço que ele quiser, ou simplesmente ele não recompra. A marcação lá na tela é bonita, né? O seu dinheiro de verdade é outro número. E você só descobre isso no pior momento possível, quando você precisa do dinheiro. Cruel, né? Uma enganação pura, né? Pois é. Ah, William, mas o relatório de rentabilidade estava bom, não estava? Mostrava lá que estava tudo bom. E aí que mora o perigo, né? Olha aí a tela. Em 2 anos a carteira rendeu 28%. Ó, parece ótimo, não? Nada mal, né? Pois é, se fosse verdade, né? Mas calma que a gente vai por partes. Para começar, o CDI do mesmo período fez 27,6%. O risco é todo seu, né? 2 anos carregando COI, fundo travado, opções debênture, CRA, debênture até 2045, mais de 40 posições, todo esse risco para render o mesmo que um Tesouro Selic que tem liquidez diária e risco zero. Nos últimos 12 meses foi pior, 11,5% contra 14,1% do CDI. E nesse ano, até o relatório de maio, estava 0,8% contra 5,1% do CDI. Nos últimos 24 meses, a carteira ganhou do CDI em 12 e perdeu em 12, quase um cara ou coroa. E presta atenção que isso vale para qualquer carteira. Quando alguém chega para você falando, eu ganhei tantos por cento, rentabilidade sozinha não diz nada. A pergunta certa que você tem que fazer é outra, rendeu quanto? Comparado com qual risco? Comparado com qual alternativa? Quando você faz essa pergunta, muito relatório bonitão lá que você está vendo, vai desmontar na hora. E para você entender, pensa assim, pensa que um cara que teve 200% de lucro num ano, espetacular, né? Mas investiu o quê? Tava 100% em Bitcoin? Ou no tigrinho? Não tem nenhum sentido, né? E esse que é o pior, o COI da pessoa entrou nessa simulação de rentabilidade, o COI pelo valor da tela. Aquele mesmo valor que a gente acabou de ver que não existe na hora do saque. Então, na hora que você vê a saúde da carteira inteira, tava tudo maquiadinho. Tá super arriscado e rendendo pouco, basicamente é essa. E mais um ponto, não adequada para esse perfil de cliente, esse é o ponto, né? E não é real que tá mostrando. Exatamente. Só que o cliente felizão tá achando, né, que a carteira dele tá rendendo. Que pegou um profissional que tá cuidando dos investimentos dele e que esse tantão de ativos que o cara colocou ali estão trabalhando pro futuro da família. Tá errado? Tá. Tá trabalhando para a família do assessor. É, só dele. Se tudo isso já te deixou com o estômago embrulhado, segura essa. Olha aí, Brunão, o assessor convenceu o cliente a pegar um empréstimo ali de 200 mil na corretora, dando os próprios COIs e fundos travados como garantia. A gente fez um vídeo dessa barbaridade que eu duvido o Brunão achar. Também. Já tá no roteiro. Ufa. Aí achou pra você. Né? Aí achou pra mim. A taxinha cobrada pelo empréstimo,
CDI mais 5,5% ao ano. Então, com a Selic a 14,5%, isso dá uns 20% ao ano, quase 40 mil de juros por ano, mais de 3 mil por mês saindo do bolso. O requinte de crueldade, o cliente tinha dinheiro e liquidez da própria carteira para usar esses 200 mil sem dever um centavo a ninguém. Calma que piora, calma que piora. Por falta de orientação, o cliente usava sobras para amortizar o financiamento do imóvel que custava 10% ao ano, enquanto ele mantinha uma dívida aberta lá na corretora de 20% ao ano, pagando a dívida barata e alimentando a mais cara. Matematicamente o pior caminho possível, né? A carteira que servia de garantia rendia em média ali o CDI, uns 14% ao ano, a dívida custava 20, e essa diferença de 6 pontos em cima de 200 mil eram 11 mil reais por ano, queimando ali só pela dívida existir todo ano, sem aparecer em relatório nenhum. E quando o cliente acordou, né, e pediu para sair de alguns produtos estruturados, sabe a resposta que ouviu? Que não tinha janela de saída naquele momento. O dinheiro é do cliente, mas quem decidia quando que ele podia pegar era a instituição. Foi sem querer querendo, né? Ainda mais como colocando em garantia, né? Exatamente, Bruno. Agora a pergunta de 1 milhão. Por que um profissional monta uma carteira dessas? O que você acha, né? Um doce, você adivinhar aí. Follow the money, né? Siga o dinheiro. Pura comissão, né? Exatamente. O assessor de investimentos no modelo tradicional, ele não recebe do cliente. Ele recebe uma comissão da corretora sobre os produtos que ele distribui. Quanto mais produto vendido, mais ele ganha. Então o patrão do assessor não é você, é a corretora, até porque você acha que você não pagou nada, né? Daí você pega um cara mau caráter igual esse aí. Exatamente. Vamos pegar nesse ponto, ó. Adivinha quais produtos pagam mais comissão? Justamente COI. Os mais complexos, né? E duvidosos, como o COI aí, né? É difícil de entender, parece bom. É isso aí. Fundo de balcão, operação estruturada, crédito privado. Pega um Tesouro Selic que deveria ter boa parte, você perguntou de renda fixa, né? Deveria ter boa parte do dinheiro do cliente. Ele paga comissão perto de zero. 14% ao ano. Exatamente, né? Uma boa parte do dinheiro dele. Não é verdade? Sem risco. E não à toa o cliente tinha quase zero disso. E um COI, ele pode pagar vários pontos percentuais ali na cabeça, ou seja, quando o assessor já vende, ele já ganha. Então é um dinheiro que ainda vem antes, Bruno. Olha o conflito. O produto que é ruim para você é ótimo para quem te vende. Basta ter do outro lado um ser humano com meta para bater, que é o real, né? E com conta para pagar no dia a dia. A boa notícia é que a coisa começou a mudar. A resolução 179 da CVM, ela obriga a corretora e o assessor a divulgarem quanto ganham em cima de cada produto. E desde o fim de 2024, o cliente tem que receber um extrato trimestral de remuneração. É o seu direito pedir isso para o seu assessor. Mas agora os contrapontos, porque aqui no canal a gente não esconde nada, tá? Todo assessor faz isso? Não. Não. Mas eu diria que ele tem um baita incentivo para fazer. Vou dar um exemplo aqui para você entender. O Brunão que me perdoe aqui, mas eu vou usar ele aqui, né? Vou lhe usar, Bruno. Ih, lá vem. Lá ele. Imagina que eu com o Brunão somos assessores aqui da história. A gente ganha comissões de produtos, como todo assessor. E os que mais pagam, como a gente já falou, são sempre ou tendem a ser os produtos mais ruins. Ou como foi o caso do nosso cliente, que era moderado e levou um monte de produto arriscado no lombo. Produto complexo, travado, foi parar na mão de quem precisava só de liquidez e simplicidade. Mas aí vamos imaginar, ó, dentro do modelo de assessoria, eu tô fazendo tudo direitinho aqui. Eu sou um assessor, o Bruno é também. Aí eu indico só produto bom e adequado para o cliente. E qual é o prêmio para minha honestidade? Ganhar pouco. Aí pega o Brunão lá, ó, ligeiro. O Bruno já pegou o jeito de ser um assessor eficiente. Eficiente. Pra ele. Eu tenho que ser o malvado. Então, fazer o quê, né, Brunão? Tá, só temos nós dois gravando aqui. O Brunão liga pro cliente todo mês ali, dizendo que pintou uma oportunidade, só não se sabe pra quem é a oportunidade, né? Oportunidade imperdível. Imperdível. Gira o cliente, liga pro Brunão, Bruno, tem uma oportunidade aqui. Aí o Bruno falou, mas eu conversei com você falando que eu ia casar. Eu não mudei o plano, por que você tá mudando o investimento? Falou, não, tem uma oportunidade aí pra você. Casar, acho que não é o plano do Brunão agora. Não, no não momento é. não. Vamos ver o mês que vem. Gira o cliente, ganha a comissão. Cada vez que o cliente entra numa nova coisa, o Brunão ganha aquele dinheiro. Resultado, eu olho pro Brunão, eu vejo lá, eu comendo chuchu picadinho, como a gente fala aqui em Minas, e o Brunão progredindo, levando a família pra Disney, enchendo o bolso de dinheiro. Beleza, carro novo. E eu, honestão aqui, estagnado com dívidas. E sendo cobrado ainda pelo Exatamente. patrão, né? Aí eu digo uma coisa pra você, até quanto tempo você acha que vai durar a minha honestidade? É um jogo que não é justo, né? Ele não premia quem entrega os melhores produtos pros clientes. Mas, ó, eu não julgo a pessoa, o assessor pessoa física, tá? Todo mundo tem conta pra pagar e eu não odeio o jogador, eu odeio o jogo. Mas eu também me pergunto, não deveria ser a gente, né, clientes, não deveria ser a função do cliente, você aí do outro lado, saber que o assessor e o gerente do banco não são seus brothers?
Eles não trabalham para você, eles trabalham para o banco. Dá mais mexer com o teu dinheiro, né? Exato, né? São vendedores de produtos financeiros, ponto, né? Então, existe sim um assessor sério que estuda, que acompanha, que ajuda o cliente. O problema central está no modelo de incentivo. O conflito existe mesmo quando tem profissional bem intencionado. E eu vou te mostrar qual que foi a solução dos problemas que a gente recomendou para esse cliente. Mas antes, te falar uma coisa, ó. Eu fui muitas vezes chamado para abrir um escritório de assessoria nesse modelo aí, ou me juntar a um escritório como esse. O problema, meu amigo, como que eu faço um trabalho aqui de educação financeira, te ensinando o que é bom de verdade pro seu bolso, e aí você vai parar na assessoria e o pessoal entuba em você um monte de fundos sem sentido, um monte de COI, debênture de empresa ruim. Eu ia rasgar, praticamente rasgar o que a gente faz aqui, né, o que eu prego para você. Não tem sentido nenhum. Foi aí que eu conheci um modelo que é relativamente novo aqui no Brasil, né? Tá começando a ficar forte aqui agora, que é muito consolidado lá no exterior, que é o de consultoria. Para você não confundir os dois aí na hora de você contratar, o assessor, ele é vinculado a uma corretora única e vive de comissões dos produtos que ele distribui dessa corretora. Já o consultor, ele não tem vínculo exclusivo com uma instituição financeira. Ele pode te atender em qualquer banco ou corretora que você estiver. O consultor de investimentos, ele tem registro próprio na CVM, ele responde direto para você e é proibido de receber comissão de produto. Eles são profissionais diferentes, né, com incentivos diferentes. E o incentivo para o consultor é outro, ó. Pensa comigo. Se ele ganha mais, se você ganhar mais, porque geralmente ele ganha um percentual pequeno ali do patrimônio sob gestão, ou seja, se o cliente ganha mais, o consultor também ganha mais. E o que acontece quando a remuneração é dessa forma? Coloca o cliente e o consultor do mesmo lado da mesa, concorda? E aí é uma recomendação que tem um critério só, o que é melhor para você, não para a corretora. E já adiantando uma coisa aqui que a gente recomendou para o nosso cliente, a minha empresa recomendou quitar um empréstimo de 20% ao ano imediatamente. Olha só, Bruno, e isso reduziu o patrimônio sob consultoria, ou seja, reduziu a nossa própria receita. Certo. E mesmo assim, era a coisa certa a fazer. E é esse alinhamento que você deveria exigir de qualquer pessoa que toca no seu dinheiro. Dinheiro é tempo de vida, né? E custa caro, né? É vida que você não viveu naquilo que você gosta de fazer com a sua família, com seus amigos, viajando, você teve que trabalhar para isso, né? Então, dinheiro no fim do dia é tempo de vida. E aí, nessa página que eu decidi abrir a minha consultoria CVM. Consultoria registrada lá na CVM, trabalhando com remuneração que vem do cliente, transparente, zero comissão de produto. Fica o convite para você conhecer o nosso trabalho, bate um papo com a gente, diz que você veio pelo nosso vídeo, que a gente vai ficar muito feliz de te atender. Mas o que a gente fez para ajudar o cliente nessa bagunça de carteira? O primeiro passo eu já te contei, né? Quitar a dívida de 20% ao ano usando a liquidez disponível. Dívida cara sempre a gente mata primeiro, sempre. E depois a gente foi para desmontar a carteira de forma ordenada, vender o que tinha mercado, aceitar a saída onde a perda era recuperável e segurar o vencimento dos poucos COIs onde sair agora seria rasgar ainda mais dinheiro. Terceiro, reconstruir, mas com simplicidade. A carteira nova tem 5 grupos totalmente alinhados com o objetivo do nosso cliente. É isso, não tem duas carteiras iguais aqui, tá? Cada caso é um caso. A carteira é montada de acordo com o seu objetivo, com o seu perfil. Ficou assim nesse caso, né? 65% em renda fixa, dividida entre pós, inflação e pré-fixado, 10% em ações, 10% em fundos imobiliários listados, né, FIIs, 10% no exterior, entre renda fixa e ações internacionais, as stocks, e 5% divididos entre ouro e cripto. Tudo com ativo líquido, transparente e barato, coisa que dá para explicar para qualquer pessoa da sua família ali em 1 minuto, tá? Eu fiz isso pela minha família e claro que é isso que eu faço pelos meus clientes aqui na Lumen. 4 lições práticas para você levar aqui desse nosso caso, tá? Se você ainda está na assessoria, pelo menos pede o extrato de remuneração do seu assessor. Ele é obrigado a te fornecer. E se você quiser saber se a recomendação é boa para você ou para ele, dá uma olhada lá no tanto que ele está ganhando. Muitas vezes você vai descobrir da pior forma possível que as coisas mais caras que a gente acha no mundo são aquelas que a gente acha que não está pagando nada, né? Com certeza. Pergunta sempre a liquidez antes de você aplicar, pergunta por escrito quanto que você recebe se você precisar sair amanhã. Se der uma gaguejada lá, meu amigo, você já entendeu bem onde você tá parando, né? Desconfia de carteira aí com 50, 40, 100 posições, porque complexidade raramente está te protegendo, quase sempre protege a comissão de alguém. E se você tem 300 mil reais ou mais investidos e bateu aquela pulga atrás da orelha em você aqui depois desse vídeo, link da Lumen no primeiro comentário, tá na descrição também, bate um papo com a gente analisa exatamente esse tipo de situação sem
sem conflito, como eu mostrei aqui. E comenta aqui embaixo, você sabia a diferença de assessoria para consultoria? O que você achou desse absurdo dessa carteira aqui que chegou pra gente? Seus investimentos aí, diz pra mim, são bons pra você ou pro seu gerente ou pro seu assessor? Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que o gerente ou o assessor trabalham de graça pra ele. E o vídeo do COI também, que eu falei aqui, né? Tá aqui pra você entender. Tem até outro sobre investigação no Ministério Público. A coisa tá feia, meu amigo.